a necessidade de reforma tributária, né, a partir do momento que você diminui a alíquota de um imposto, a pessoa faz questão de se formalizar, de pagar. Então ela fala, não, se é só 5%, se é só 4%, para que eu vou correr o risco, né, de uma autuação, de interditar o estabelecimento, de perder cliente, de perder venda? Então, já teve vários casos assim, inclusive o governo de São Paulo uma vez diminuiu uma alíquota, não lembro agora de cabeça qual foi o imposto, mas a arrecadação aumentou. Quer dizer, eles diminuíram a alíquota e a arrecadação aumentou. Então é isso que falta para o governo federal ter essa ideia, que o empresário ele quer se formalizar, ele quer fazer tudo certinho, só que ele precisa de muita ajuda, né? O empresário quer recolher o imposto, quer, como você mesmo disse, quer estar certinho, quer estar com suas declarações, tudo em ordem, mas o problema é que se ele fizer isso ele não aguenta, ele não vai aguentar, ele acaba se endividando em outros meios e os juros, que a gente está falando aqui, os juros bancários são altíssimos. São altíssimos. O capital de giro, se você usar um cheque especial, é loucura, é loucura. Se você usar um cheque especial dentro da sua empresa, pode ser que você demore anos para recuperar a margem que você tinha de lucratividade. Vão passar anos com você só pagando juros, só pagando juros. Então isso é um cenário que tinha que mudar. O governo tinha que entender um pouco que se ele desse para a gente a oportunidade de trabalhar e de crescer, todos pagaríamos impostos. Sim. Aí as exceções que não pagariam impostos seriam mais fácil de identificar, porque não teria lá no sistema da Receita Federal 1 milhão de inadimplentes. E até 1.000, 10.000. Era mais fácil de você tratar o caso a caso, até para eles mesmo. E não tem contingente para estar visitando as empresas, seria mais fácil. Seria mais fácil. A gente tinha que tomar como modelo países internacionais que utilizam essa forma, a tributação única, a tributação mais simples, que deixa com que o empresário fique com o lucro dentro da própria empresa e não tenha que recorrer tanto a bancos, a terceiros, a investidores. E abrir o mercado do nosso país. Abrir o mercado de bancos também, né? O pessoal brinca, né? Temos 5, 6 grandes bancos, né, que dominam. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai falar, nos Estados Unidos tem 5, 6 mil bancos, né? Então, a gente não precisa ter 5, 6 mil bancos no Brasil, mas tem que ter muito mais. Tem muito mais opções, que aí você tem como, né, comparar, né, o que você está pagando, né? Hoje a gente, principalmente na região sul do país, mas acho que no sudeste também já está crescendo, todo o Brasil, na verdade, as cooperativas de crédito, né? Muito empresário que ele está colocando no papel realmente o que ele paga ali de tarifas de juros numa cooperativa de crédito e o que ele tem retorno depois, vale muito mais a pena ele trabalhar com uma cooperativa de crédito do que com um banco tradicional. Sim. A grande maioria. Lógico, você tem os riscos, né, da cooperativa de crédito comparar com uma grande instituição financeira. Mas, ultimamente, só tem crescido, né, o cooperativismo, né, financeiro, não só no Brasil, mas no mundo. E outras opções também que não só empresários, mas pessoa física estão buscando são os bancos digitais, né? Então, o banco digital hoje é uma ótima opção. Você faz tudo da onde você estiver, não tem um local físico, você abre pelo notebook, tablet, celular, um gerente te liga e aonde você estiver, você recebe seu cartão de crédito, você consegue ver seu saldo. Hoje em dia é tudo saca dinheiro nos caixas eletrônicos como se fosse outros bancos, então você não precisa mais de agência. E aí você acaba não pagando tarifa, né, e resolve tudo muito mais fácil. Então é uma ótima opção e está vindo no mercado, eu acredito que vai ser o futuro. O futuro vai ser isso. Os bancos atuais, acredito que no futuro vão se adequar a isso, que aliás já está quase dessa forma, né? Você vai num banco, o que você não consegue fazer pela internet, que às vezes muitas pessoas não confiam, é tudo nos caixas eletrônicos, né? Você não entra mais na agência. A agência, raríssimo, você vai lá para resolver algum problema, pagar uma conta que está em atraso, que precisa ser no caixa, porque senão eles nem deixam você entrar na agência. Então, acredito que essas agências digitais, elas estão vindo para facilitar, ajudar e baratear para o povo. Exatamente. O banco tradicional ele joga no custo dele também essas milhares de agências que ele tem que manter uma em cada esquina, né? Sim. Então tem todos esses custos envolvidos. A partir do momento que ele não precisar ter mais uma agência em cada esquina, lógico que vai ser mais barata a atividade dele. Cada agência tem pelo menos 5 funcionários, no mínimo. No mínimo. Aluguel, né, maquinário
água, luz, segurança. Então, vou chutar que o custo de uma agência hoje seja por volta de R$100 mil mês. Então, imagina, só o custo funcional. Se você pegar aí um grande banco que tem 2, 3 mil agências, quanto que ele não tem? E se você pegar uma agência digital, você não vai ter custo nenhum. Vamos dizer que se seu custo cai para 10 mil para manter internet, um servidor, então, um gerente disponível, um servidor, então seu custo cai aí 90%. Muito bom ter o banco digital. Você acredita que com o futuro a tendência é que tudo se torne digital, tudo se torne em plataformas IAD? Você acredita que com a adequação desses grandes bancos, você acredita que eles vão repassar esse ganho que eles vão ter de deixar de ser lojas físicas para ser lojas virtuais? Você acha que eles vão repassar isso para nós, os contribuintes? Não acredito. Porque o banco, né, como eu falei, estamos aí no mercado há, 100 anos que já existe bancos. Eles ganham, ele não vê o outro lado. Talvez, se algum banco conseguisse ver o outro lado e falar, opa, vamos dividir, ele se sairia bem, ele sairia na frente, ele ia começar a ganhar público, ganhar cliente e arrebentar. Mas não, os bancos eles querem fazer iguais uns aos outros e eles nunca vão querer repassar nada. Eles vão dizer que continua tendo custo, que não tem o custo da agência, mas tem o custo de manter um prédio com um funcionário para ficar no telefone, para ficar na internet, então eles não vão repassar esse custo. A questão dos bancos digitais hoje, por eles terem menos taxas, eles terem cobrar menos tarifas da gente nesse contexto em geral, o que você sugere com relação a investimentos? Eu comentei agora há pouco sobre spread, que o banco paga no máximo 2%, na realidade o banco está pagando 1%, né? 2% é para quem investe acima de 10 milhões. Para o banco hoje 1 milhão, 1,5 milhão não é nada. Então, muita gente está saindo fora das grandes instituições e estão indo atrás de consultoria de investimento. A consultoria de investimento, sim, hoje, ela te dá uma aplicação financeira para R$200 mil de praticamente 1,6%, 1,7%. Então, muita gente está saindo fora dos grandes bancos para entrar em consultorias de investimento e aplicar para ter uma maior rentabilidade. Eu mesmo, esses dias, tirei todas as minhas finanças e passei para essas consultorias de investimentos porque eu tentei ligar para o meu gerente do banco para que ele me desse algo a mais, expliquei a situação, ele falou que não podia, que ele estava de mão amarrada, que o banco não permitia, e eu peguei e retirei todas as minhas economias. Aí passou uma semana e ele me ligou, será que você não pode retornar? Eu falei, não dá, eu tentei antes, você não quis me ouvir, então sinto muito. E muita gente está migrando para isso. Eu acredito que em mais uns 5 anos as grandes instituições financeiras vão ter que se adequar, perder um pouco de spread, senão eles vão perder os clientes. Mas você acha que existe algum risco com essa evolução dos bancos normais para bancos digitais? Existe algum risco? Eu, como um investidor, eu tenho que ter medo de investir dinheiro hoje numa plataforma digital, não ter uma referência física da qual eu possa conversar, alguma coisa nesse sentido? Existe um risco? Não. Embora não seja o nome banco, né, e sim uma consultoria de investimento, e você vai achar até engraçado, tem algum grande banco por trás, só que ele não está colocando o nome dele. O banco, ele tem toda uma regra para que você abra uma conta, para que você abra uma empresa, uma consultoria de investimento. Você tem que seguir muitas normas, né? Você hoje, inclusive, tem que ter o FG, que é o Fundo Garantidor. Então, se você colocar R$1 milhão nessa consultoria, caso quebre, ela tem que te garantir, se eu não me engano, hoje está em torno de R$50 mil. Ela tem que te garantir isso, igual ao banco. Então, na realidade, ela vai ter a mesma
mesmo risco que um banco. Só que você tem eles estão ganhando menos, mas estão crescendo no mercado. Então, existe uma segurança no mercado. Uma segurança. Existe uma segurança onde o brasileiro vai acabar, e aí em 5, 10 anos, migrando desses grandes bancos para plataformas menores. Sim. Hoje, por exemplo, nos últimos 3 anos, já 25% das pessoas já migraram para consultorias de investimentos e estão deixando os bancos. E aí, naquele boca a boca, vai crescendo mais a fatia. Né? Perfeito. E por que a maioria dos brasileiros ainda insiste com a poupança? Né? A maioria, né, o pessoal que é leigo no assunto, ele prefere a segurança de investir na poupança do que qualquer outro tipo de investimento. Sim. Na sua opinião, por que acontece isso ainda? Vou até fazer assim uma lição de casa, né? Quando a gente é criança, o nosso pai ensina, vamos poupar, né? Então vem da poupança, a palavra poupar, e é bem isso, né? Então você começa com aqueles seus R$10 da mesada, aí você começa a trabalhar aquele pouquinho, então você tem a poupança. A poupança não incide imposto de renda. Então o que você vê ali, aquilo é seu. E você sabe quanto você tem e que você não vai perder. Não tem risco nenhum, é risco zero. Você tem um ganho menor, porém você sabe que você vai ter aquilo no final do mês, que aquilo é seu e ninguém vai mexer. As outras aplicações, todas têm risco. Não existe uma aplicação sequer que não tenha risco. Todas têm risco e todas incidem imposto de renda. Então, você pegar um CDB, por exemplo, você tem que aplicar por no mínimo 2 anos para poder ser isento de imposto de renda. E isso ninguém consegue garantir. Anos, né? Ou seja, só que os juros, esse imposto de renda, na realidade, ele tem um juros trimestral. Aí a cada 3 meses ele faz um saldo do que você ganhou e incide imposto de renda. Enfim, então a poupança acaba sendo boa por isso, porque você ganha menos, mas você tem um valor seguro sem risco. Além de ter também a facilidade de sacar a qualquer momento, né? É um dinheiro totalmente disponível que do seu próprio aplicativo do celular você consegue sacar ele, movimentar, conta corrente, pagar uma conta. Hoje é possível fazer transferências direto da poupança para outras contas. Tem até o cartão de débito, né? Antigamente a poupança era exatamente para poupar, para você guardar. Hoje em dia não. As pessoas usam a poupança como uma conta. Em vez do cara usar conta corrente, ele já usa a poupança direto. Ele acaba não tendo juros, porque assim, a poupança você ganha a cada 30 dias. Se você tirar com 29 dias, você perdeu totalmente os juros daquele dinheiro que você tem. Então tem gente que às vezes tem nome sujo, não pode abrir uma conta corrente, acaba abrindo uma poupança até para receber o salário. Só que ele usa e gasta. Então ele não tem juros, mas ele tem uma conta no banco. Agora, a pessoa que realmente tem a poupança, ela inclusive tem 29 datas de aniversário. Por quê? Se você depositou no dia 1, ela vai vencer no dia 1 do mês que vem. Então, esses 30 dias, aquele depósito que você fez, ela vai incidir juros sobre o que você depositou no dia 1. Aí no dia 2 você fez um outro depósito, vai incidir juros sobre o que você depositou no dia 2. Então, ela pode ter até 29 datas de aniversário. Que vale ao depósito. Que vale ao depósito. Se você tirar antes de 30 dias, ele vai abater os juros do que você sacou antes. Mas você, com esses 13 anos de experiência, se você fosse investir, você não ia, se você tivesse um valor, sei lá, R$1 milhão, você não iria investir na poupança, acredito eu. Você ia procurar um investimento não, mais rentável. Não, ia procurar um tesouro direto assim. A questão que você fez, a pergunta, né? Se eu tivesse R$1 milhão para aplicar. Depende muito da minha necessidade. Se eu estiver procurando uma casa para comprar, eu não vou colocar no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto ela tem uma data específica para vender. Geralmente são 2 anos. Então o governo te paga por aquele papel. É um papel que você está comprando e o governo vem e na data de vencimento ele recompra de você por um valor. Então você já sabe quanto você vai ganhar. Se eu estou comprando uma casa, não adianta eu comprar o Tesouro Direto porque eu vou vender antes, não vou ganhar nada, o dinheiro ficou parado, eu não ganhei nada. Então, eu hoje colocaria num CDB, mas eu ia procurar uma consultoria de investimento e não uma instituição financeira tradicional. Agora, se eu tiver querendo... vendi uma casa.
por R$1 milhão e já estou procurando outra, ou tenho que dividir herança para alguém, eu vou colocar numa poupança. Porque a poupança eu sei que em 30 dias eu ganhei alguma coisa, não ficou parado, e é o tempo de eu saber para onde eu vou direcionar o meu dinheiro. E se tiver uma emergência, né? Se tiver uma emergência, eu consigo sacar na hora. Além da ausência de imposto. Né? Exatamente, eu não vou pagar imposto durante esse período. E nesses 13 anos, né, de experiência em bancos, aí, você deve ter alguns cases, né, alguns acontecimentos interessantes, assim, que você lembre, Tem. Que marcaram, né, a carreira. Tem sim. Lembrei de um agora, na época que a Petrobras abriu as aplicações com fundo de garantia, um cliente meu precisava comprar um apartamento, que na época era de R$1 milhão, era muito dinheiro, não que hoje não seja, mas era coisa exorbitante. E ele tinha só 500 mil aplicado. O fundo, ele estava praticamente dobrando todo mês. Só que ele tinha fechado a compra de um apartamento e ele falou assim, André, eu tenho que pagar dia 30, era tipo dia 20, eu não vou ter o dinheiro, o que eu faço agora? Eu falei, se você confia em mim, traz o cliente até aqui, fala que você vai trazer na agência para ele conversar comigo que eu vou fechar isso para você. Ele falou, tá bom. Aí ele trouxe, ligou para mim, marcou, veio o cara até minha mesa. Aí eu falei, eu sou o responsável das aplicações dele, tá aqui a conta corrente dele para você ver que não é mentira, que não é nada falso, para você não ficar com medo. Ele tem uma aplicação comigo aqui que vai vencer só dia 30 do outro mês. Então, eu estou sabendo que ele está comprando o seu apartamento, que ele já te deu um cheque, e eu gostaria de ver se o senhor não pode segurar esse cheque por 30 dias. Eu me responsabilizo por essa conta, por essa grana, não deixo ele sacar, mas infelizmente não tenho o que fazer. 30 dias, ele ia guardar 30 dias. E ele aguardou. O cara falou, não, tudo bem, né? Tá aqui o cheque. E ele segurou por 30 dias, ele refez um outro cheque com a data de 30 dias para o cara não poder sacar antes. E quando passou os 30 dias, esse cara tinha R$1.200.000 na conta. Então deu mais do que 100%. Em um mês. Em um mês. Ele comprou o apartamento e ainda conseguiu mobiliar. Graças a Deus foi tudo bem. Esse daí é um caso que eu lembrei assim rapidamente, mas... Marcou, né? Marcou bastante. E acho que nós podemos falar também, para concluir, né, umas dicas, né, seja para uma pessoa física, né, nas finanças pessoais, ou para um empresário, um pequeno empresário, umas dicas de gestão do dinheiro dele para ele não entrar, né, na taxa de juros, no cheque especial, quais os cuidados que ele tem que tomar assim, para avaliar, né, a longo prazo um planejamento. Eu mesmo faço algumas planilhas, eu até disponibilizo essas planilhas para a pessoa, tudo que for fazer, colocar em planilha. Porque as pessoas têm mania de receber o seu salário, de ganhar o seu dinheiro, seja o cara tem a própria empresa ou ele trabalha, mas ele vai gastando, vai passando cheque, né? O cara às vezes ele mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal dele, não sabe o que é empresa, o que é dele. Bem comum isso. Então, se ele tem essa planilha, ele vai seguir. Eu tenho que receber tanto. Eu recebi 100 mil, mas o meu prolabore é só 10. Então ele vai colocar na planilha 10 mil. 500 da empregada, 500 de gasolina, 2 mil de aluguel, 2 mil de cartão de crédito, 700 do cabelo da esposa, né? Não é verdade? A empregada é 500, mas a esposa é 700 no cabeleireiro. Enfim, e aí ele vai ter um planejamento, ele vai saber até quanto vai sobrar para ele poder aplicar. Só que as pessoas não, ela recebe, filho, vai no cinema, mulher, toma 1.000 para você ir no cabeleireiro, você sabe que se der os 1.000 não vai ter troco. E aí no final das contas... Vai viajar no final de semana. Vai viajar no final de semana, ele deixa de pagar a conta, ele entra no vermelho e o cara ganha super bem. Então assim, é seguir uma planilha, ter uma educação financeira. Posso disponibilizar essa planilha, mas é assim, seguir uma planilha financeira para você se educar. Tem a disciplina, né? A disciplina de seguir o procedimento ali, não sair daquilo. Eu já ajudei muita gente fazendo essa educação financeira. Muito bom esse bate-papo que nós tivemos aqui, acho que foi bem esclarecedor e foi só uma primeira aula, né? O André acho que vai comparecer outras vezes também para tratar assuntos técnicos, né? de finanças. Agradecer ao André Valbon, que é consultor de investimentos, né, André? Consultor de investimentos. Os contatos dele. Agradecer ao Francisco Pereira. Muito obrigado. É isso aí. Acompanhem a Grume no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.